Olá meus amigos, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos resolver o seguinte desafio, certo? Temos aqui um triângulo retângulo, tá? Dentro desse triângulo nós temos 3 quadrados. A área deste quadradozinho aqui é 50, a área deste quadrado é 32 e ele pergunta qual é a área desse quadradozinho aqui cinza, certo? Qual vai ser a área deste quadrado? Então vamos lá. Vamos chamar o lado desse quadrado aqui, tá certo? Vamos chamar o lado desse quadrado aqui de x, certo? Então sabemos que a área de um quadrado é o seu lado ao quadrado. Então o que vai acontecer? Devemos ter x ao quadrado igual a 50. Daí, extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, né, isso vai implicar o seguinte, que o x é igual a raiz quadrada de 50, certo? Como dá para a gente fatorar os 50, eu vou fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos fatorar os 50, né? Vamos fazer aqui do lado. Então 50 por 2, isso dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então como é que fica o 50? 2 vezes 5 ao quadrado. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado. Como o índice aqui é 2, nós vamos cancelar este 2 com este expoente. O 5 vai sair de dentro do radical e o 2 vai ficar. Então isso dá igual a quê? 5 raiz de 2, certo? Então o lado desse quadradinho aqui mede 5 raiz de 2. Daqui para cá mede 5 raiz de 2, 5 raiz de 2, 5 raiz de 2. Então observe, ó, daqui desse ponto para cá, tá certo? A medida é 5 raiz de 2. Bom, por um processo parecido que nesse quadrado aqui de cima, se eu chamar o lado dele aqui de y, eu vou obter o seguinte, eu vou ficar com y ao quadrado igual a 32, né? Porque sua área é igual a 32. Então note o seguinte, isso implica que y é igual a raiz quadrada de 32. Vamos fatorar o 32, vamos lá. Então, fatorando o 32, nós vamos obter o seguinte, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, aqui por 2 dá 1. Então observe, 1, 2, 3, 4, 5. Então o 32 ele vai ficar como sendo 2 elevado a 5. Raiz quadrada de 2 elevado a 5. Mas eu não posso cancelar o 5 com 2. Então o que nós fazemos? Raiz quadrada, a gente quebra essa potência aqui utilizando expoentes 2. Como é que a gente faz isso? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Por que isso é válido? Porque existe uma propriedade da potenciação que eu posso repetir a base, né? Na multiplicação de potência mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. São 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos cancelar o índice com os expoentes. Então esse 2 vai sair do radical, esse 2 também vai sair, esse aqui vai ficar, porque ele está elevado a 1. Então como é que vai ficar? Isso implica que o y vai ser igual a 2 vezes 2 raiz de 2. Portanto, o y é igual a quê? 4 raiz de 2. Guardamos esta informação. Vamos voltar aqui na figura. Então, repare bem, o y é 4 raiz de 2. Então, essa medida daqui para cá também é 4 raiz de 2. Então, essa medida é 4 raiz de 2, tá? Medida aqui do y vale 4 raiz de 2. Agora, vamos chamar o lado deste quadrado aqui que nós queremos calcular a área, vamos chamá-lo de A, certo? Então, essa medida daqui para cá, certo? Vai valer A. Essa medida aqui também vale A, tá certo? Ó, daqui no vértice ali até aqui embaixo, vale A. Então note o seguinte,
este segmentozinho aqui que está faltando, este pedacinho aqui, vai ser A, que é o todo, menos este pedaço, tá certo? Então, nós temos o seguinte, ó, este pedacinho aqui vai valer quanto? Vai valer A menos 5 raiz de 2, certo? 5 raiz de 2. Bom, já este pedaço de cima aqui, tá certo? Ó, esse pedaço aqui de cima, quanto é que ele vai valer? Ora, o lado é A, esse lado é A. Daqui para cá é 4 raiz de 2. Então, esse pedacinho aqui vai ser A menos 4 raiz de 2, né? A menos 4 raiz de 2, certo? Então, aqui vai ser A menos 4 raiz de 2. Bom, essa medida aqui é o x que nós determinamos, que vale 5 raiz de 2, certo? E essa medida aqui já sabemos que é 4 raiz de 2. Agora, vamos observar os triângulos, certo? Vamos aí na figura observar os triângulos. Quais triângulos? Esse triângulozinho aqui de baixo, certo? Ó, esse triângulozinho aqui, certo? E esse triângulo aqui de cima, tá? Preste bastante atenção nesses dois triângulos. Como essas figuras aqui, esses quadriláteros são quadrados, então esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo aqui também vai ser 90 graus. Esse ângulo aqui do lado é 90 graus, então esse ângulo aqui é 90 graus, porque os dois compõem um ângulo raso, né? Um ângulo que mede 180 graus, um ângulo de meia volta, certo? Então, percebamos também o seguinte, esses segmentos são paralelos, tá? São paralelos, nós temos quadrados aí, esses segmentos são paralelos. Então este ângulo aqui e este aqui são correspondentes. Os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Vamos chamar esse ângulo de alfa e esse ângulo de alfa. Então aqui na verdade eu tenho dois triângulos que são semelhantes, tá bom? Esses triângulos eles são semelhantes. Em particular, como eles possuem ângulos retos, tá certo? Para o que eu vou fazer a seguir, eu posso utilizar a tangente do alfa, tá bom? Se eu usar semelhança ou a tangente do alfa vai dar no mesmo, certo? Então, vamos utilizar a tangente de alfa nesse triângulo aqui, que eu vou chamar de 1, tá? E depois vamos utilizar a tangente de alfa nesse triângulo aqui, que eu vou chamar de 2, certo? Vamos lá, o que vai acontecer? Bom, olhando para o triângulo 1, tá? A tangente do alfa é igual ao cateto oposto, no caso A menos 5 raiz de 2, sobre o cateto adjacente, que é 5 raiz de 2, certo? Então a tangente ela fica dessa forma aqui, certo? Se eu olho para o triângulo 2, a tangente de alfa vai ser igual cateto oposto 4 raiz de 2 sobre o cateto adjacente A menos 4 raiz de 2, certo? Então temos aqui a tangente. Ora, mas tangente de alfa é igual a tangente de alfa, então essas duas expressões devem ser iguais. Logo, A menos 5 raiz de 2 tudo sobre 5 raiz de 2 deve ser igual a 4 raiz de 2 sobre A menos 4 raiz de 2, certo? Então vamos resolver essa proporçãozinha aqui. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então isso aqui implica o seguinte, isso aqui implica que A menos 5 raiz de 2 vezes A menos 4 raiz de 2 é igual a 5 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2, certo? Ó, multipliquei em cruz, beleza? Bom, vamos distribuir. Então vamos lá. A vezes A, eu obtenho o que? A ao quadrado. Mais com menos, menos. A vezes 4 raiz de 2 é 4 raiz de 2 A, tá certo? Cuidado, é o A fora do radical, certo? Vamos distribuir o 5 raiz de 2. Menos com mais, menos. 5 raiz de 2 vezes A,
5 raiz de 2A. Menos com menos, mais 5 vezes 4, 20. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Tá certo? Igual. Então, igual. Do outro lado, o que vai acontecer? 5 vezes 4, 20. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Agora, note o seguinte, ó. Desse lado da igualdade eu tenho 20 raiz de 4, do outro lado também. Então nós vamos conseguir cancelar esses dois números aqui. Então vamos ficar com a seguinte equação: a ao quadrado. Aqui nós devemos somar e repetir o sinal. Então 5 mais 4, 9, repete o raiz de 2, repete o A. 9 raiz de 2A. Igual, como não ficou nada do outro lado, não, então aqui fica 0. Temos uma equação de segundo grau incompleta, então não precisamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos colocar o A em evidência, vamos lá. Então, colocando o A em evidência, vamos ficar com o seguinte: A ao quadrado dividido por A é A, menos 9 raiz de 2A dividido por A, fica só quem? 9 raiz de 2. Então isso aqui é igual a 0. Então temos aqui um produto, certo? Ó, um produto de dois números. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Onde esse produto é igual a 0. Mas nós sabemos o seguinte: sabemos que o A tem que ser diferente de 0. Por que nós sabemos isso? Ora, porque o A ele é medida de comprimento aqui, né? Do lado desse quadrado. O A não pode ser 0, nem pode ser negativo, claro. O A só pode ser o quê? Positivo. Então, como o A é diferente de 0, e esse produto de dois números está dando igual a 0, então qual é a conclusão lógica? É que esse número aqui, o segundo número, ou seja, o A menos 9 raiz de 2 é igual a 0. Então vamos lá. O A menos 9 raiz de 2 é igual a 0. Basta que eu passe isso aqui para o outro lado positivo. Então qual é o valor do A? O valor do A é 9 raiz de 2. Então, com isso nós descobrimos quanto é que mede o lado desconhecido aqui, tá certo? Do nosso quadrado cinza. Esse lado mede 9 raiz de 2. Então, quanto é que vai medir a área dele? Ora, a área dele, tá? A área do quadrado lá vai ser igual a quê? Vai ser lado ao quadrado, ou seja, vai ser 9 raiz de 2 ao quadrado. Mas como é que fica essa conta aqui? Fica 9 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Aqui nós vamos cancelar o índice com o expoente. O radical vai embora, fica só o 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Então, a área que nós precisávamos calcular, tá? Vale 162, certo? Espero que todos vocês tenham entendido, tá bom? Comentem, se vocês gostaram aí do vídeo, deem like, se inscrevam no canal. Posteriormente nós vamos postar outra solução para essa questão, tá bom? Também vamos generalizar a ideia, certo? Grande abraço e até a próxima.